Olá, o tema de hoje do Estúdio News é golpes cibernéticos. E para conversar com a gente, nós recebemos o Emerson Lima, que é fundador e CEO da Salter, e a Laila Valias, que é diretora de marketing e vendas da Silverguard. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigada. Obrigado. Todos nós sabemos que a tecnologia facilita a nossa vida, nos conecta e traz inúmeros benefícios. Ela veio para ficar, isso é verdade, e está cada vez mais presente na vida de milhões e milhões de pessoas pelo mundo. Mas, ao mesmo tempo, abre portas para uma realidade alarmante: os golpes cibernéticos que roubam nossos dados pessoais, bancários e expõem os usuários a inúmeros prejuízos financeiros e morais. Eu começo perguntando para o Emerson quais são os tipos de ataques virtuais mais frequentes. Muito prazer, pessoal. Bom, infelizmente a gente tem uma questão bem complexa e os golpes que a gente tem mais visto são golpes relacionados a golpes financeiros, sobretudo aqueles que são executados via celular. Por exemplo, a gente tem exemplos de golpes muito constantes, utilizando Pix ou utilizando algum tipo de sistema de aposta. São golpes muito comuns que a gente vê. Infelizmente, a população, sobretudo a mais carente, sendo vítima desses golpes. Bom, realmente, como o Emerson falou, são vários tipos de golpes. Na Silverguard, a gente mapeou mais de 120 tipos de táticas dos golpistas para atacar as vítimas. E aí vai desde táticas, por exemplo, criar um site falso para fazer o golpe da falsa compra, ou um que é muito frequente, que é o do falso parente, que aparece quase que todos os dias. Tem outro que também é muito, muito frequente, que é o de receber falsa proposta de emprego. E aí, os golpistas são tão criativos e tão inteligentes que eles entendem exatamente com quem eles estão falando para adaptar a tática para realmente ter ali um sucesso no golpe dele. Você falou da Silverguard, ela elegeu o golpe das tarefas como o golpe do ano. Explica pra gente essa modalidade, Laila. Perfeito. O golpe das tarefas é um tipo de golpe que ano passado teve muito focado, como o Emerson trouxe, em pessoas de baixa renda. E ele começa falando para a pessoa, convidando a ganhar uma renda extra, um dinheiro extra, e fazendo só algumas atividades. Então, são essas tarefas online, que vão desde curtir alguns vídeos no YouTube, ou pode ser ouvir músicas no Spotify, são coisas diversas. O que as pessoas têm que ficar atentas é isso, É uma proposta de ganhar uma renda extra, fazendo atividades online. E esse é um crime muito interessante, um golpe interessante, porque ele já dá para ver na cara que é de uma organização criminosa, porque muitas vezes os golpistas pagam as primeiras tarefas. Então, a vítima vai lá, cumpre as primeiras tarefas, recebe o primeiro dinheiro e aí fica ali envolvida, falando, putz, ganhei R$20, quero fazer mais tarefas, e aí é nisso que o golpista vai para, de fato, fazer o seu grande golpe, que é quando chega na parte do falso investimento, e aí a pessoa coloca, por exemplo, R$200 para ganhar 400, e aí nunca mais vê aquele dinheiro. É um golpe que ele é muito complexo, então por essa complexidade acaba também deixando a pessoa bastante confusa e acreditando, porque de fato ela recebeu algum dinheiro. E só para trazer alguns dados, a média de prejuízo das pessoas, e aí falando que é de baixa renda, a principal vítima é de R$4.900. A gente vai chegar no perfil, daqui a pouco eu quero abordar justamente isso com você. Quero trazer uma informação aqui que no Brasil há 8.000 tentativas de fraude, isso por minuto, gente. E o que nós percebemos é que nos últimos tempos, esses golpes cibernéticos estão se tornando cada vez mais frequentes e sofisticados. Isso reflete a capacidade de criminosos virtuais de se adaptarem às medidas de segurança, Emerson? A gente pode dizer que eles estão encontrando brechas para realizar ataques cada vez mais inovadores? Eu acho que a gente tem meio que quase que
uma união de dois fatores que tornam um prato cheio, sobretudo no Brasil, para esse tipo de golpe ser tão comum. Acho que, de um lado, a gente tem criminosos, sim, que buscam cada vez mais se sofisticarem, ter nos seus golpes. A gente tem uma população que ela não tem letramento digital, sobretudo essa população mais carente, e tem acesso a uma série de tecnologias, a redes sociais, uma etc., que dê rastro digital do que está acontecendo na vida, né? Então, é muito comum as pessoas terem perfis abertos ou terem informações abertas dos seus familiares nas redes sociais, uma série de coisas que dá uma facilidade para que esses criminosos construam o que a gente chama de engenharia social, né? Que é construir o perfil exatamente do que aquela pessoa com quem ele está falando. E do outro lado, sobretudo, uma população carente que tem duas necessidades muito básicas. Vamos lembrar que quase 40% da população brasileira está com o nome sujo. Então, essa população mais carente, ela está precisando fazer uma renda extra. Então, propostas fáceis, imbuídas de uma engenharia social, às vezes até nem é tanta tecnologia, né? Porque quando a gente pensa nesses golpes financeiros, a gente sempre pensa no hacker, naquele negócio de filme, no cara que está atacando alguma coisa. Às vezes é mais sofisticado no sentido de que é uma engenharia social construída para que, infelizmente, essas pessoas mais carentes que têm pouco contato com a tecnologia, uma vez que são colocadas em alguma armadilha como essa, viram um alvo fácil. E a pesquisa da Silverguard traça um perfil das vítimas que costumam sofrer mais ataques. Você pode trazer para a gente, Laila, são mais homens, mulheres? De qual faixa etária, classe social estamos falando? Perfeito. O que a gente descobriu é que todo mundo cai em golpe, assim, né? 9% dos brasileiros já caiu em algum golpe. E quando a gente olha, né, pelas segmentações, a gente viu que não tem diferença de gênero, de faixa etária. O que difere são as táticas, o valor do golpe e a renda. Então, assim, de forma geral, o que realmente destaca tem golpes para classe A, classe B, classe C, classe DE. Então, né, o que o Emerson trouxe aqui é muito perfeito, né? O golpe que baixa renda mais cai é o do falso investimento ou desse falso emprego para renda extra. E quando a gente vai para a classe A, são outros tipos de golpes, geralmente ligados a consumo. E aí, quando a gente olha por idade, jovens caem em golpe, adultos, pessoas mais velhas também, mas o valor do golpe é muito diferente. Então, uma pessoa 60 mais chega a cair, o valor, o ticket médio desse golpe chega a ser 4 vezes maior do que o valor do golpe de quem é mais jovem. Isso faz com que eles sejam, então, um público muito bom para o golpista, né? Porque de uma vez só ele consegue tirar muito mais dinheiro. E aí, só para trazer também números aqui, o 60 mais chega a cair, o valor é de R$ 4.200 cada golpe. Então, 16 vezes maior do que pessoas com menos de 18 anos. Por isso que ele é tão relevante aí e realmente é importante fazer campanha pensando nessa pessoa mais velha, que o principal golpe é o do falso parente. Eles usam muito essa engenharia social da emoção, por ser uma família pedindo dinheiro. Sem dúvida, um grande prejuízo aí para os idosos, né? Agora, além do usuário, pessoa física que nós estamos falando aqui, temos casos de empresas atacadas e que acabam ali ficando vulneráveis em várias frentes, prejudicando, claro, seus negócios. Eu pergunto para o Emerson quais as consequências financeiras para essas empresas atacadas. Essa incidência crescente de ataques reforça aí a necessidade de novas estratégias de cibersegurança? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que as empresas no Brasil elas têm investido cada vez mais em soluções, em serviços de cibersegurança. A gente ainda tem muito o que avançar. Vamos lembrar que o Brasil, por exemplo, tem um dos sistemas bancários mais sofisticados do mundo. Apesar disso, a gente ainda tem bastante problema. Eu acho que a gente tem uma dificuldade hoje, obviamente, que a velocidade com que esses golpes, com que esses hackers no mundo todo se atualizam, ela é constante, então é quase que uma briga de gato e rato mesmo, faz com que as empresas também, além
do investimento necessário que é feito pela maioria delas em segurança, em cibersegurança, é importante o investimento em educação também nos colaboradores. Então, é importante a gente ter um plano de capacitação dos colaboradores para também lidarem com e-mails falsos, com ligações falsas, com um determinado tipo de acesso, com o que se comenta, por exemplo, sobre os acessos que se tem na companhia em rodas de amigos, em rodas de familiares. Então, acho que hoje, quando a gente fala de segurança da informação, ele é um perímetro muito maior para ser cuidado do que unicamente do que a gente se ouvia há algum tempo atrás, ter um antivírus atualizado no seu computador, ter seus sistemas atualizados. Hoje, essas coisas, elas precisam ser, mas é como se para você sair de casa, você precisa estar minimamente vestido. Então, hoje, você ter algumas coisas é o mínimo que você precisa ter para a sua empresa sobreviver. E aí, além disso, você precisa de mais uma porção de coisa e se tornando cada vez mais suntuosos e mais importantes esses investimentos. Só para você ter uma ideia, a gente tem uma pesquisa recente dizendo que a gente está com a procura de profissionais de cibersegurança muito maior do que a procura por profissionais de IA, por exemplo. A gente está precisando de mais profissionais de cibersegurança nesse momento do que profissionais de inteligência artificial, que é a única coisa que a gente ouve falar em todos os jornais e programas televisivos no momento. Esse é o cenário que a gente se encontra em termos mundial, e o Brasil, obviamente, está inserido nisso como um país extremamente importante, extremamente digitalizado. E antigamente, a gente ouvia falar em hackers, né, quando o assunto era crimes na internet. Hoje em dia vai muito além disso, Laila. Existem organizações que cometem esses crimes e essas pessoas estão ali atrás de uma tela, todas conectadas. Como que funciona esse sistema? Ah, legal a pergunta. O Emerson até falou aqui, né, que é muito mais daquele estereótipo, né, do hacker ali, que a gente vê em filme, que está de moletom preto, às vezes no escuro, né? Na verdade, a gente conseguiu identificar, conversando com vários especialistas, Brasil e mundo, que tem vários tipos de, assim como tem vários tipos de vítima, tem também vários tipos de criminosos. De uma forma geral, sim, os criminosos estão se organizando mais, se tornando inclusive grandes empresas, com funcionários que abrem até, né, processo seletivo para participar dessas empresas, mas tem um perfil que também foi bastante interessante de observar no estudo, que é o Raul, que é um criminoso que não pega em arma, por isso também que ele acaba se tornando interessante assim para algumas pessoas, né? Porque ele não pega em arma e ele está dando golpe muitas vezes de home office. Então, assim como o mundo também está se tornando, né, trabalhando remoto, os criminosos também estão fazendo isso. Inclusive virou uma estética aí no TikTok, o Raul açucarado, você acha falando sobre Raul em letras de funk, pelas redes sociais, mas a verdade é que tem de todos os tipos, de uma forma geral, sim, estão se tornando grandes empresas organizadas para aplicar golpes, especialmente golpes de engenharia social, que é esse com histórias muito bem elaboradas para que a pessoa caia nessa história, né? E muito bem com um contexto que foi o que o Emerson trouxe, né? Com muitas vezes esse contexto são histórias que a própria pessoa, a própria vítima compartilhou nas suas redes sociais. Aí a importância também da gente pensar o que a gente está de fato colocando nas redes. O Emerson até começou na primeira resposta que ele deu para a gente aqui falando dos golpes por conta dos golpes financeiros que acontecem na internet. O aumento dessas transações via internet são de fato um prato cheio para quem comete esses atos ilegais e causam aí prejuízos de dezenas de bilhões de reais. Eu queria que ele explicasse para a gente em relação ao Pix, que ele nos trouxe aí, sem dúvida, inúmeros benefícios, né, através dessa ferramenta nos últimos anos, mas ele também abriu o espaço para a atuação dos golpistas? Acho que tem uma questão importante aqui, que vamos imaginar que antes do Pix a gente até tinha o TED, tinha o DOC, tinha algumas coisas. Mas eles tinham horário estabelecidos, né? Às vezes, dependendo do horário, do volumetria, você tinha que esperar um prazo de compensação, mesmo no TED, mesmo no DOC. Com o Pix é tudo instantâneo. E a gente tem uma facilidade muito grande
Agora, a gente está tendo algumas implementações, por exemplo, de devolução do Pix, de cancelamento. Quer dizer, o Banco Central também está atento a isso, e é uma tecnologia em evolução, uma tecnologia muito nova, mas como isso se torna instantâneo, tornando muito mais fácil para o criminoso conseguir a recompensa. Imagina que se você enviou um Pix errado, do outro lado tem alguém esperando aquele dinheiro, ele em segundos, de repente, transferiu esse dinheiro para outras 50 contas, que impossibilita, inclusive, uma restituição do valor. Então, obviamente que a tecnologia traz muita coisa positiva, mas junto, infelizmente, traz algumas coisas. A Silverguard tem alguns estudos bastante interessantes aí que ela pode compartilhar para a gente em relação ao Pix aí, né, Laila? Sim, sim. Eu acho que é legal falar que não é que o Pix, né, tá dando brecha para mais golpes, né? Porque é tão popular, é tão fácil fazer, que aí, de fato, aumentou o número de golpes. Mas se não tiver, sei lá, amanhã deu tudo errado, acabou o Pix, vai continuar tendo golpe, né? Os criminosos estão aí. Mas, de fato, sim, com essa popularidade, pela facilidade, a instantaneidade, realmente cresceu muito. Então, trazendo dados aqui, ano passado, de golpes com Pix e golpes de boleto, foram 25 bilhões de reais perdidos no ano passado. E quando a gente olha pelo mecanismo especial de devolução, chegou a ser 5 milhões aí de pedidos de devolução. Então, é bastante gente caindo, mas, de novo, por essa facilidade mesmo do meio de pagamento que já é o número 1 do brasileiro, né? Fazer o Pix é o que todo mundo pede. Então, por essa facilidade, realmente também se tornou meio de pagamento dos criminosos. Eu pergunto para o Emerson agora. No bloco anterior, a gente trouxe esse cenário obscuro da internet, falamos aqui de todos os problemas. Vamos falar agora da prevenção e solução. Quais as principais medidas preventivas que podem ser tomadas? Primeiro, na hora de fazer uma compra online, a gente precisa colocar ali nosso nome completo, telefone, endereço. São informações que não tem como ser omitidas na hora de uma compra. Tem ainda quem salve os dados do cartão para compras futuras. Quais orientações que você nos dá, Emerson? Bom, acho que é importante, tem algumas super básicas, mas ver se aquele site que está sendo efetuada essa compra realmente tem o domínio correto. Às vezes, um erro de digitação muito simples, você está navegando em um site que está exatamente parecido com o site original que você está querendo, mas ele não é. Então, atentar mesmo na barra de endereço, letra por letra, se você realmente está em um site correto. Hoje está mais difícil você estar em um site que não tem um certificado digital válido, mas é importante confirmar também se o cadeadinho verde lá está aparecendo. Essas são coisas simples, mas que evitam cair em muitos golpes. Às vezes a gente recebe um e-mail, clica em um link e aquilo direciona para um site que tem exatamente o que a gente chama ali, né, o rosto do site original, mas você está navegando em um site fraudulento. Então é muito importante se atentar a isso. E o mais importante, né, sempre que possível, é não clicar em nenhum tipo de link. E quando procurar um determinado produto ou site, nos sites de busca, depois é importante, se possível, você digitar mesmo o site daquela loja virtual na barra de endereços para ter certeza que você está entrando exatamente no site original da onde você pretende fazer a compra. Uma dica que é básica também, mas que gente, se a oferta tá boa demais, né, presta atenção. Então, assim, né, desconfie. Um dos golpes que cresceu bastante no final do ano, por incrível que pareça, foi o golpe da venda de azeite, né? Porque é um produto que aumentou muito de preço nos últimos meses e que aí os fraudadores estavam lá oferecendo com um desconto, assim, né, maravilhoso, mágico, e que, na verdade, era golpe. Bom, e em relação às senhas, que quando a gente vai criar uma senha ali em determinado site, sempre falar, a sua senha tem que ser forte. Tem também quem oriente aquela habilitação de senha de 2 fatores para proteger o WhatsApp, Instagram e outros aplicativos aí. É um método seguro? O que você tem a nos dizer sobre isso, Laila? Sim, a autenticação de 2 fatores é super importante, inclusive no seu Instagram, nas redes sociais,
Tem um aplicativo que é legal baixar, que é o Authenticator, que ali é das formas mais seguras, pelo menos aqui eu sei, tá, Emerson? Você que é mais esperto do que eu nisso, pode confirmar, mas eu uso bastante esse Authenticator aí para colocar ali 2 fatores. Em relação à senha, gente, por incrível que pareça também, uma das coisas que muitas pessoas é anotar as senhas no bloco de nota do celular. E aí eu já fiz várias pesquisas com 50, 60 anos, isso acontece com todas as faixas etárias, mas esse especialmente eu vi ali um modus operandi muito parecido, e é a primeira coisa que se roubar o celular, o ladrão vai olhar se tem a senha ali no bloco de notas. Então, não deixe no bloco de notas suas senhas anotadas, e aí prefira um bloco de papel dentro de casa, deixar às vezes na gaveta, é mais seguro do que sair aí com seu celular com todas as senhas anotadas. Uma coisa importante, né, Laila, que a gente vê sobretudo com os idosos, que é andar com o cartão do banco junto com o papelzinho da senha. Isso é muito comum também e acaba gerando uma série de golpes em função disso. E agora eu queria perguntar em relação ao antivírus, o Emerson até já citou isso lá atrás. Eu ia te perguntar se é uma forma inteligente de proteger o sistema contra ataques ou hoje em dia nós precisamos muito mais do que isso. Infelizmente, a gente está precisando muito mais hoje, Renata. Acho que hoje a maioria dos sistemas operacionais, eles inclusive vêm com um sistema de antivírus próprio. A gente nem está mais... obviamente tem excelentes antivírus de mercado, sobretudo para as empresas que têm algumas necessidades específicas, mas hoje dificilmente você vai usar um computador em casa que não tem um antivírus, estando conectado à internet. Eu acho que o que a gente precisa mesmo é talvez uma coisa mais estruturante, que é em termos de letramento digital mesmo para a nossa população. Que a população consiga lidar com a realidade. A gente vê, não é raro, infelizmente essa semana, por exemplo, eu vi um vídeo de uma senhora que, sei lá, tem um cachorrinho cantando, que foi criado por inteligência artificial, e ela acreditando que o cachorrinho estava cantando mesmo, uma música lá, gospel, por exemplo. Então, eu acho que a gente precisa mesmo trabalhar a educação da nossa população para que a gente consiga ter um contato mais interessante. Tem uma pesquisa recente que ela diz que, por exemplo, a capacidade da população brasileira de identificar uma notícia falsa ou um golpe, seja, ela é uma das piores do mundo. Em primeiro lugar, a gente tem a população da Finlândia, por exemplo. E aí, quando você vai decrescendo na escala, a gente está atrás de, por exemplo, países subdesenvolvidos da África subsaariana. A gente realmente precisa de um programa de educação digital para a nossa população saber lidar com todas essas ferramentas e com esse mundo novo que a gente está colocando à disposição. Aproveitando o gancho da inteligência artificial, eu vou perguntar para vocês como essa tecnologia se insere nesse contexto de cybercrimes que nós estamos trazendo aqui. Auxilia os golpistas ou também facilita a identificação e diminuição dos crimes cibernéticos? Laila? Bom, só se fala em inteligência artificial, né? E com ferramentas cada vez mais fáceis, né? Que aqui o Emerson trouxe o exemplo aí do cachorro cantante, né? Fica muito mais fácil também para os golpistas usarem, por exemplo, a nossa voz, aqui mesmo, né? A gente dando essa entrevista, eles podem gravar e isso transformar em mensagem que um golpista pode mandar para um familiar meu pedindo dinheiro. Então, esse é um jeito. Ou com a face, cada vez mais, né, ferramentas ali boas, de qualidade boa, às vezes gratuitas, que o golpista pode usar. Mas, ao mesmo tempo, é uma guerra, né, que a gente também tem que usar a inteligência artificial para combater crime digital. Então, é aí também onde, aqui na Silverguard, com a nossa plataforma SOS Golpe, a gente está entrando para, tá bom, aconteceu um golpe, vamos correr para avisar o sistema financeiro para tentar bloquear esse dinheiro com inteligência artificial. Mas falando aí com futuristas, vamos ouvir também o que o Emerson tem a dizer, mas é uma grande guerra do bem e do mal da IA. Eu acho que do ponto de vista de defesa, de cibersegurança, em termos de defesa, a inteligência artificial ela tem auxiliado a gente identificar esses comportamentos, padrões, para justamente chegar ao autor dos crimes. Porque na maioria desses crimes a gente identifica um comportamento padrão
esse comportamento padrão faz com que a gente chegue exatamente a quadrilhas, algumas coisas, e do outro lado, a gente vai ensinando a inteligência artificial a se defender desses crimes. Por exemplo, se a gente está vendo ali um comportamento de um determinado valor de Pix para um CNPJ específico, a gente já consegue identificar isso com bastante rapidez. Obviamente que do outro lado, como a Laila comentou, o pessoal também está se utilizando dessas ferramentas, né? Eu acho que, assim como todo tipo de ferramenta, infelizmente há quem use para o bem, infelizmente há quem use para o mal. Então, existem golpes mais sofisticados aparecendo. A gente tem um ponto que a gente nem falou aqui, mas que está muito presente em função da inteligência artificial, infelizmente, utilizando-se golpes, por exemplo, para pedofilia, para pornografia infantil. Então, infelizmente, a gente está vivendo também, com o advento da inteligência artificial, coisas muito sofisticadas nesse sentido. Então, acho que, de modo geral, a gente está nesse momento em que a gente está acompanhando a evolução de como essas empresas de tecnologia de cibersegurança estão utilizando a inteligência artificial para proteger a população em geral. E o uso de plataformas digitais para intimidar, ameaçar ou assediar indivíduos também constitui cybercrime. Esse tipo de comportamento pode ter sérias consequências, afetando significativamente a saúde mental e o bem-estar das vítimas. A natureza anônima da internet pode incentivar comportamentos agressivos e maliciosos, dificultando a identificação e responsabilização dos agressores. Por isso eu pergunto quais são os desafios legais no combate aos crimes que são cometidos na internet. Laila? É justamente identificar quem são essas pessoas, né? Então, muitas vezes ele tem um anonimato ou o criminoso usa outros nomes e isso dificulta identificar quem são. Uma dica é, se você está vivendo esse tipo de abuso ou violência, tirar print de tudo, porque aí isso vai também ajudar no seu caso ali na hora de fazer um boletim de ocorrência. Emerson, essa dificuldade realmente ela existe, né? E aí eu quero que você complemente a resposta. Eu te pergunto já como denunciar um crime que ocorre na internet. Eu preciso, por exemplo, procurar uma delegacia especializada em crimes digitais? Então, vamos lá. Acho que tem algumas questões. Hoje nós temos a delegacia especializada em crimes digitais aqui no estado de São Paulo. Tem uma atuação bastante forte, bastante competente. Em outros estados também tem as delegacias especializadas em crimes digitais, em cybercrimes. Você consegue abrir um boletim online, você nem precisa se locomover até uma delegacia. Importante ter isso em mente. Importante ter em mente também que, obviamente, a internet ela oferece essa espécie de anonimato, mas que existem tecnologia e os governos têm acesso a essas tecnologias para identificar essas pessoas. Então, tanto para quem comete crime, ou às vezes até nem está cometendo um crime, mas às vezes a gente ali num momento mais raivoso ao teclado, às vezes ofende uma pessoa ou diz algo que não deveria ser, às vezes a gente vê, por exemplo, um dos crimes mais comuns na internet é o crime de racismo. É importante deixar claro que é possível identificar, sim, essas pessoas e que a gente chega, na maioria dos casos, com uma certa facilidade até os autores. Então, acho que para quem está sendo vítima, procura a delegacia especializada em crimes e, se não encontrar, vá até a primeira delegacia que encontrar, com certeza o delegado responsável ali vai conseguir dar encaminhamento da melhor forma possível. Tirar prints, ter gravações da tela, alguma coisa assim que assim pode ajudar muito na identificação desses criminosos. E no Brasil, mesmo com a implantação obrigatória da Lei Geral de Proteção de Dados, é muito comum ouvir que ocorreu um vazamento de dados por falhas nas configurações de segurança das empresas. E isso acontece, inclusive, com dados armazenados por órgãos governamentais. Existe aí uma necessidade, Laila, constante de adaptação dessa lei para aumentar a nossa segurança? O que você pode falar da LGPD em relação ao tema que a gente está discutindo aqui? Em relação à LGPD, sim, a gente tem que adaptar. A LGPD, ela cobre uma parte aí, né, dos direitos, do que pode ser resguardado, mas, de novo, essas informações que a própria pessoa vai lá e coloca na internet, até que ponto as redes sociais ou o próprio
né, as empresas de tecnologia também têm algum tipo de corresponsabilidade nesses crimes digitais que estão acontecendo. Então, até né, reforçando aí o que a gente falou na pergunta anterior, também denunciar contas ou, né, perfis que estão cometendo algum crime, isso é super importante ali para a Meta, para o próprio Google também. Complementando, Renata, é importante a gente ter em mente que a LGPD ela é uma lei que ela diz bastante sobre os direitos que as pessoas têm em relação aos seus dados, os deveres que as pessoas que estão armazenando dados dessas pessoas, elas têm em relação ao cuidado e à proteção desses dados. Infelizmente, está acontecendo um efeito colateral que a lei está também cobrindo uma parte de quando as empresas que estão tendo problemas com crimes com cybercrimes, e quando elas têm esse tipo de vazamento de dados não intencional, né, quer dizer, algo que aconteceu à revelia do que a empresa tem controle, acaba que a lei está sendo bastante dura, inclusive com a empresa. De modo que eu acho que a revisão talvez não passe pela lei, mas sim a forma como as empresas estão tratando mesmo a sua questão de segurança digital ali, os perímetros envolvendo tudo isso. Não temos mais tempo, eu agradeço vocês dois pela participação aqui com a gente, debatendo um tema tão importante e necessário hoje em dia. Muito obrigada pela participação, voltem quando quiserem. Muito obrigada. Obrigado. Até. E o Estúdio News de hoje fica por aqui. Eu conversei com Emerson Lima, fundador e CEO da Salter, e com a Laila Valias, diretora de marketing e vendas da Silverguard. Você já pode acompanhar essa entrevista pelo nosso canal no YouTube, no Play Plus e também pelo nosso podcast disponível no Spotify e no Deezer. Eu espero você no próximo programa. Até lá!